O BF me levou a um restaurante chique e se ajoelhou com uma caixinha de anel, mas quando eu disse sim, ele a abriu e dentro havia apenas um bilhete dizendo você foi enganada. Eu, 24F, e meu namorado Andrew, 26M, estamos juntos há 5 anos. Nós nos conhecemos em uma festa na casa que minha colega de quarto me arrastou para ir durante o meu 2º ano da faculdade. Eu nem queria ir, mas ela insistiu que eu precisava sair mais e parar de ser tão ermitã. De qualquer forma, Andrew estava lá com alguns de seus amigos e ele era o cara que fazia todos rirem com suas histórias e piadas. Começamos a conversar quando fui pegar outra bebida e simplesmente nos conectamos imediatamente. Andrew sempre foi o cara engraçado do nosso grupo de amigos, sempre fazendo piadas e pregando peças nas pessoas. No início do nosso relacionamento, suas brincadeiras eram pequenas e, na verdade, meio fofas. Ele me mandava em pequenas caçadas ao tesouro pelo campus que terminavam com um presente ou um piquenique que ele tinha preparado, ou fingia esquecer meu aniversário só para me surpreender com algo especial depois. Eu nunca me importei muito porque, na maioria das vezes, suas piadas eram inofensivas e, às vezes, genuinamente engraçadas. Eu não sou super séria e também pregava algumas peças nele ocasionalmente. Nos mudamos juntos depois de cerca de 3 anos de namoro. Era um pequeno apartamento de 2 quartos em um bairro decente. O 2º quarto deveria ser um escritório, mas acabou virando um depósito para todas as nossas coisas extras. Estivemos economizando para comprar uma casa nos últimos anos e até encontramos uma recentemente que gostamos. As coisas estavam geralmente boas entre nós, tínhamos os argumentos normais que os casais têm, principalmente sobre ele deixar suas roupas no chão ou eu usar muita água quente durante o banho, mas nada muito grave, pelo menos era isso que eu pensava. Com o tempo, as brincadeiras de Andrew começaram a ficar mais irritantes. Por exemplo, ele escondia minhas chaves do carro quando eu já estava atrasada para o trabalho ou fingia que minha mãe tinha ligado com uma emergência, quando ela nem sequer havia telefonado. Uma vez, ele me convenceu de que nosso proprietário estava vendendo o prédio e teríamos que nos mudar em 2 semanas. Passei dias estressada procurando um novo lugar antes de ele me dizer que era apenas uma piada. Fiquei muito irritada com isso, mas ele pediu desculpas e prometeu que não faria algo assim novamente. Mas ele não parou realmente, só encontrou novas maneiras de fazer brincadeiras. Às vezes, ele se escondia atrás das portas para me assustar quando eu entrava, ou colocava sal no meu café em vez de açúcar. Uma vez, ele me disse que meu carro havia sido guinchado, quando na verdade estava estacionado do outro lado do estacionamento. Eu ficava irritada às vezes, mas ria disso porque é quem ele é, sabe? Além disso, ele sempre agia todo magoado se eu ficasse muito chateada com suas brincadeiras, dizendo coisas como eu só estava tentando te fazer rir, ou você costumava ter senso de humor. Então, eventualmente, acho que me acostumei com isso. Mas o que aconteceu alguns dias atrás ultrapassou todos os limites possíveis, e ainda estou tentando processar tudo. Começou como um dia totalmente normal. Eu estava dormindo e Andrew me acordou por volta das 7 horas da manhã, o que foi estranho porque ele geralmente dorme até mais tarde nos fins de semana. Ele estava todo animado e me disse para levantar porque ia me levar ao spa. Fiquei confusa porque não era meu aniversário, nem nosso aniversário de namoro ou qualquer coisa especial, mas eu não ia recusar um dia no spa, então me arrumei e fomos a este spa realmente incrível no centro da cidade, aquele em que sempre quis ir, mas nunca podíamos pagar. Ele pagou por tudo. Eu continuava perguntando qual era a ocasião, e ele só dizia posso tratar minha namorada às vezes. Fiquei desconfiada, mas achei que talvez ele tivesse recebido um bônus no trabalho ou algo que ainda não havia me contado. Depois do spa, ele disse que tinha feito reservas em um restaurante fino à beira-mar, aquele com o teto de vidro que sempre quis experimentar. Nesse ponto pensei ok, definitivamente tem algo acontecendo. Mas ele continuava insistindo que era apenas um passeio agradável. O restaurante era incrível, muito mais chique do que qualquer lugar onde já estivemos antes. O garçom trouxe champanhe que Andrew aparentemente havia pré-encomendado. Tudo estava perfeito, e comecei a sentir essa sensação de nervosismo no estômago porque, bem, parecia que talvez aquilo estivesse levando a algo grande. Durante o jantar, falamos sobre coisas normais a princípio, depois Andrew começou a falar sobre a casa que estávamos considerando. Não foi nada sério, só fantasiávamos sobre que móveis comprar e como decoraríamos. Ele mencionou algo sobre transformar um dos cômodos em um quarto de bebê algum dia, o que me fez corar porque nunca tínhamos realmente conversado sobre ter filhos antes. Tudo parecia tão perfeito, e pela primeira vez em muito tempo senti que talvez estivéssemos realmente dando passos em direção a construir um futuro juntos. Depois que terminamos o prato principal, antes de chegarem à sobremesa, Andrew assumiu uma expressão séria. Ele estendeu a mão sobre a mesa, segurou a minha e olhou diretamente nos meus olhos. Depois, ele se levantou e meu coração literalmente parou.
Acho que eu sabia o que estava prestes a acontecer, mesmo que nunca tivéssemos falado seriamente sobre casamento antes. Ele se ajoelhou ali mesmo no meio do restaurante. As pessoas das outras mesas começaram a perceber e ficaram em silêncio, algumas até tiraram seus celulares para gravar. Ele tirou uma pequena caixa de veludo preto e eu disse sim. Com toda a certeza do mundo, mas quando ele a abriu, dentro havia apenas um bilhete dizendo você foi enganada. Do bolso do paletó e começou a fazer um discurso sobre como eu era a mulher mais bonita que ele já tinha visto e como não conseguia imaginar sua vida sem mim. Ele falou sobre nosso primeiro encontro, sobre como soube desde o momento em que me conheceu que eu era especial e como queria passar o resto da vida comigo. Nesse ponto eu já estava chorando, não conseguia acreditar que isso estava realmente acontecendo. Ele perguntou, você aceita se casar comigo, minha princesa? E eu respondi sim, sem nem pensar. Todo o restaurante explodiu em aplausos. Um casal mais velho na mesa ao lado estava sorrindo e enxugando lágrimas. O garçom trouxe mais champanhe por conta da casa, e então tudo desabou. Ele abriu a caixa, e em vez de um anel, havia um pequeno pedaço de papel dobrado. Ele estava sorrindo de uma maneira estranha que eu não reconheci, e eu sabia que algo estava errado. Desdobrei o papel e escrito à mão nele estava, você foi enganada. A expressão no rosto dele enquanto começava a rir vai me assombrar para sempre. Ele estava histérico, como se aquilo fosse a coisa mais engraçada que ele já tinha feito. Querida, isso foi só uma brincadeira, ele disse ainda rindo, não estou nem perto de estar pronto para me casar com você. Você deveria ver a sua cara agora. O restaurante ficou completamente em silêncio. Eu podia sentir todos nos encarando. Os garçons não sabiam o que fazer. O casal mais velho que estava sorrindo um minuto antes agora parecia horrorizado, e eu simplesmente fiquei ali sentada, humilhada, com lágrimas escorrendo pelo meu rosto, mas agora elas não eram mais lágrimas de felicidade. Ele tentou se aproximar e me abraçar, como se tudo fosse apenas uma grande piada da qual nós dois estávamos participando. Foi quando eu o esbofeteei com força. Nunca bati em ninguém na minha vida, mas não consegui me controlar, minha mão simplesmente se moveu sozinha. Peguei minha bolsa, me levantei e disse, está acabado, seu desgraçado. Depois disso saí. Tive que chamar um Uber porque ele tinha dirigido até lá. Durante toda a viagem de volta, eu estava soluçando tanto que o motorista me perguntou se eu precisava ir ao hospital. Eu disse a ele que estava bem, apenas com o coração partido. Ele foi gentil o suficiente para esperar até que eu entrasse no prédio antes de ir embora. Quando cheguei em casa, fiz uma pequena mala com itens essenciais, liguei para minha amiga Lisa e perguntei se poderia ficar com ela por alguns dias. Ela nem hesitou, apenas me disse para ir imediatamente. Não deixei nenhum bilhete para Andrew. Não achei que ele merecesse um. Ele tem ligado e mandado mensagens sem parar desde então. No início as mensagens eram como, amor foi só uma brincadeira, não exagere. Vamos lá, você sabe que eu te amo, só não estava pronto para fazer uma proposta real ainda. Mas depois elas ficaram mais desesperadas, por favor, volte para casa. Me desculpe, eu não achei que você levaria tão a sério. Não consigo dormir sem você aqui. Por favor, só fale comigo. Não respondi a nenhuma das mensagens dele. Só continuo repassando aquele momento na minha cabeça repetidamente. Eu realmente achava que tínhamos um futuro juntos. Estávamos economizando para comprar uma casa, conversávamos sobre ter um cachorro, planejávamos ir de férias no próximo mês para visitar a família dele. Agora não sei o que fazer. Parte de mim quer nunca mais vê-lo, mas temos um apartamento juntos, contas bancárias compartilhadas e estávamos planejando comprar uma casa. Nossas vidas estão tão entrelaçadas após 5 anos. Lisa diz que eu deveria bloquear o número dele e seguir em frente com minha vida, mas não é tão simples assim. Ainda preciso decidir o que fazer sobre nosso apartamento, nossas coisas e tudo mais. E uma pequena parte de mim ainda o ama, apesar de tudo. Atualização. Muitos de vocês estão pedindo por uma atualização, então aqui está. Primeiro, quero esclarecer algumas confusões dos comentários. Não, eu não sabia sobre a brincadeira antecipadamente. Alguns de vocês parecem achar que talvez eu estivesse envolvida, o que é ridículo. Por que eu inventaria algo assim? Sim, o spa e o jantar foram reais. Ele realmente pagou por tudo. Algumas pessoas sugeriram que ele poderia estar planejando uma proposta de verdade. Mas desistiu no último minuto e tentou disfarçar como uma brincadeira. Eu também pensei nisso, mas depois do que aconteceu a seguir, tenho certeza de que esse não foi o caso. Depois que fiz aquele post, fiquei na casa da Lisa por alguns dias. Ela foi incrível, me deixou chorar em seu ombro e maratonar programas de reality trash para tirar minha mente das coisas. Desliguei meu celular na maior parte desse tempo porque simplesmente não conseguia lidar com as mensagens constantes do Andrew.
Quando finalmente liguei o celular novamente, tinha 47 chamadas perdidas e mais de 100 mensagens de texto, não apenas do Andrew, mas também de alguns de nossos amigos em comum, perguntando o que havia acontecido. Pelo visto, Andrew andou dizendo às pessoas que eu exagerei em relação a uma piada inofensiva e saí sem motivo algum. Isso me deixou tão furiosa que decidi que precisava falar com ele cara a cara e esclarecer as coisas. Então, voltei ao nosso apartamento. Não avisei que estava indo, simplesmente apareci. Ele estava lá, ainda de pijama, mesmo sendo tarde da tarde, parecendo que não dormia ou tomava banho há dias. Por um breve momento senti pena dele, mas então me lembrei do que ele fez, e qualquer simpatia que eu poderia ter sentido simplesmente evaporou. Disse a ele sem rodeios que estávamos terminados. Falei que não podia ficar com alguém que, após 5 anos juntos, ainda não estava pronto para o casamento e achava engraçado transformar isso em uma piada na frente de um restaurante cheio de gente. Foi aí que as coisas ficaram feias. A princípio, ele chorou e implorou para que eu reconsiderasse. Disse que me amava mais do que tudo e que não conseguia imaginar a vida sem mim. Prometeu que nunca mais faria uma brincadeira comigo. Mas quando percebeu que eu não estava cedendo, ele ficou furioso. Nunca o tinha visto assim antes. Começou a gritar sobre como eu era uma por deixá-lo assim depois de tudo o que ele tinha feito por mim. Entrou em um longo discurso sobre como ele me apoiou quando meu pai morreu, como sempre esteve lá para mim, como gastou todo aquele dinheiro no dia no spa e no jantar, como se isso compensasse a humilhação. Ele estava me xingando tanto que, honestamente, parei de prestar atenção em algum momento. O que mais me marcou foi quando ele disse, não seja tão __ mesquinha e supere isso. Você sabe que somos felizes juntos e sabe que ainda me quer. Foi aí que perdi totalmente a paciência. Xinguei-o com todos os nomes que consegui pensar e disse exatamente o que pensava sobre suas brincadeiras e seu comportamento infantil. Estávamos gritando tão alto que nosso vizinho bateu na parede, o que nos trouxe de volta à realidade, e conseguimos nos acalmar o suficiente para discutir questões práticas. Concordamos que não vamos renovar o contrato do apartamento, e enquanto isso, ele vai dormir no quarto de hóspedes. Passei o resto do dia limpando espaço no quarto de hóspedes para Andrew mover suas coisas para lá. Depois fui online e comecei a procurar apartamentos que eu pudesse pagar sozinha. Nosso contrato ainda não vence por mais 4 meses, então, idealmente, encontraríamos alguém para assumi-lo, mas isso pode ser difícil dado o mercado de aluguel atual. Andrew ainda não aceitou o término. Durante o dia, ele continuou tentando falar comigo, dizendo coisas como não podemos voltar a ficar juntos. E que aquilo tinha sido só um pequeno erro durante o jantar. Pedimos comida para a viagem e comemos separadamente, eu no quarto e ele na sala. Ele veio e bateu na porta para perguntar se podíamos conversar sobre isso como adultos. Eu disse a ele que já tínhamos conversado e que não havia mais nada a dizer. Ah, e tem mais isso. Aparentemente ele contou à família sobre o que aconteceu, mas estou supondo que deu a eles uma versão bem diferente dos fatos. A mãe dele me ligou naquela noite e me atacou verbalmente por ser egoísta e por não conseguir lidar com uma simples brincadeira. Ela disse que Andrew planejava o dia no spa há semanas como um presente especial para mim, o que até pode ser verdade, mas não justifica o que veio depois. A chamada terminou com ela me chamando de __, antes de desligar, o que achei irônico, considerando que essa é uma mulher que traiu o marido, o pai do Andrew, e achava que ninguém sabia disso. Depois disso, comecei a receber mensagens dos irmãos dele, do pai e até da tia, todos basicamente dizendo as mesmas coisas, que eu estava exagerando, que Andrew estava devastado e que eu deveria dar a ele outra chance. A irmã mais nova dele, com quem eu costumava ser próxima, me enviou uma mensagem longa e cheia de culpa sobre como Andrew vinha chorando sem parar e não conseguia comer ou dormir. O irmão mais velho, que eu nunca gostei muito, foi mais direto, me chamando de uma __ insensível que estava jogando fora um bom homem por nada. Tentei bloquear os números deles, mas eles continuam encontrando novas maneiras de me contactar. A mãe dele até me enviou um e-mail para o meu endereço de trabalho. Como ela conseguiu isso, eu não faço ideia. É exaustivo ter que defender minha decisão constantemente para pessoas que nem estavam lá e não conhecem toda a história. Não acho que muita coisa acontecerá nos próximos dias. Estou focada em vender coisas que não preciso mais, encontrar um novo lugar para morar e resolver a situação do apartamento. Andrew e eu estamos tentando ser civilizados quando precisamos interagir, mas a tensão é palpável. Ele continua me olhando com aqueles olhos de cachorro abandonado que costumavam funcionar comigo, mas agora só me deixam com raiva. Também estou lidando com as questões práticas de desenrolar nossas vidas. Felizmente, não compartilhamos todas as nossas finanças, mas temos uma poupança conjunta que estávamos usando para o pagamento inicial da casa. Vou falar com o banco amanhã sobre como dividir isso.
E depois tem todas as coisas que compramos juntos, vai ser um pesadelo decidir quem fica com o quê. Mais uma vez, obrigada pelo apoio. Realmente significa muito saber que existem pessoas por aí que não. Pense que estou exagerando. Vou atualizar novamente se algo significativo acontecer. Atualização 2. Tantas coisas aconteceram desde a última vez que postei que nem sei por onde começar. Acho que vou começar com a situação da convivência, que não funcionou de jeito nenhum. A ideia de Andrew dormir no quarto de hóspedes durou cerca de alguns dias antes de se tornar insuportável. Continuávamos tendo brigas enormes todas as noites, ele começava tentando se desculpar, depois ficava frustrado quando eu não aceitava, e eventualmente começava a me culpar por arruinar tudo por causa de uma piada. A primeira noite foi na verdade tranquila, ficamos longe um do outro e achei que talvez pudéssemos fazer dar certo até resolvermos a questão do apartamento. Na segunda noite, ele bateu na porta do meu quarto por volta da meia-noite, claramente bêbado, e tentou me fazer conversar. Eu me recusei a abrir a porta, e ele acabou indo embora. Na terceira noite foi o pior. Ele chegou do trabalho de mau humor, batendo portas e resmungando baixinho. Quando perguntei qual era o problema dele, ele explodiu, dizendo que eu era o problema, que eu estava sendo irracional, que estava jogando fora 5 anos por causa de um pequeno erro. Tivemos uma briga enorme que terminou com ele jogando um copo contra a parede, não em mim, mas ainda assim assustador, e eu me tranquei no quarto e liguei para Lisa chorando. Depois disso, percebi que não podia mais ficar lá. Não era seguro e definitivamente não era saudável. Lisa ofereceu-me deixar ficar com ela até que eu encontrasse um lugar próprio, e aceitei sua oferta no dia seguinte. Enquanto Andrew estava no trabalho, empacotei o máximo das minhas coisas que consegui caber no meu carro, roupas, itens pessoais, algumas coisas da cozinha que eram definitivamente minhas, e fui embora. Deixei um bilhete explicando para onde eu estava indo e que eu entraria em contato sobre o apartamento. Quando ele chegou em casa e viu que eu tinha ido embora, pirou completamente. Ele me ligou sem parar por horas. Quando finalmente atendi, ele alternava entre chorar e gritar, me acusando de abandoná-lo e roubar coisas do nosso apartamento. Tentei explicar que só levei o que era meu, mas ele não estava ouvindo. Ele ameaçou relatar meu carro como roubado, mesmo estando apenas no meu nome, e jogar o resto das minhas coisas na rua se eu não voltasse imediatamente. Acabei ligando para o irmão dele, o único membro minimamente razoável da família, e pedi que fosse verificar Andrew porque estava preocupada que ele pudesse fazer algo estúpido. O irmão concordou felizmente, e mais tarde me enviou uma mensagem dizendo que Andrew estava bem, apenas chateado, e que ficaria com ele por um tempo. Toda a situação do apartamento ainda é uma bagunça. A pior coisa que aconteceu desde a minha última atualização foi encontrar a mãe do Andrew no shopping. Eu estava apenas cuidando da minha vida, comprando algumas roupas, já que deixei muitas das minhas para trás, quando ouvi alguém gritando meu nome. Me virei e lá estava ela, marchando em minha direção com uma expressão absoluta de fúria no rosto. Ela começou a gritar comigo bem no meio do shopping, as pessoas estavam olhando, e nunca me senti tão humilhada na vida. Ela estava gritando coisas como: "Como você pôde fazer isso com o meu filho? Você é um ser humano terrível." Disse que eu tinha arruinado a vida do Andrew e que eu me arrependeria de jogar fora um bom homem. Nem tentei me defender, simplesmente me virei e fui embora, mas ainda conseguia ouvir seus gritos enquanto saía. Um segurança até veio e perguntou se eu precisava de ajuda, o que foi tanto gentil quanto constrangedor. As mensagens do Andrew dos amigos dele e da família não pararam, e estão ficando mais agressivas também. Recebi textos dizendo coisas como: "Ninguém se importaria se você morresse. Você é uma perda de espaço e uma vagabunda egoísta." Outros diziam coisas como: "Você deixou seu namorado por causa de uma pequena piada." Até recebi algumas mensagens ameaçadoras de números desconhecidos dizendo que sabem onde trabalho e estão me observando. Relatei essas à polícia, mas eles não pareceram muito preocupados, dizendo que não havia muito o que fazer a menos que algo realmente acontecesse. Tento ignorar todas as mensagens, mas às vezes elas realmente me afetam, e eu me desmorono chorando. Lisa tem sido incrível, me abraçando enquanto choro e me lembrando que fiz a coisa certa. Ela até tirou meu celular por todo o fim de semana para que eu pudesse ter uma pausa de toda essa toxicidade. Essa situação toda também mostrou quem são meus verdadeiros amigos. Algumas pessoas que eu achava que eram minhas amigas tomaram o lado do Andrew, dizendo que estou exagerando ou que deveria ter dado outra chance a ele. Tenho procurado meu próprio apartamento, mas está difícil encontrar algo que eu possa pagar com apenas o meu salário. Pode ser que eu precise arrumar uma colega de quarto, o que não é ideal, mas é melhor do que ficar com a Lisa indefinidamente, ou pior ainda, voltar para o Andrew. Tudo isso ainda parece surreal para mim. Se alguém tivesse me dito há um mês que eu estaria solteira, morando com uma amiga e lidando com esse tipo de assédio, eu nunca teria acreditado. Andrew e eu estávamos juntos há tanto tempo que eu simplesmente assumi que sempre estaríamos.
Construí todo o meu futuro baseado nessa suposição, e agora tenho que começar do zero.